No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 58, a Bíblia fala que Davi, ele recebeu do seu pai Jessé uma ordem para ir até o acampamento onde os irmãos dele estavam. Israel estava em guerra contra os filisteus e os irmãos mais velhos de Davi estavam lá. Jessé, que gostava muito desses três, que tinha, pelo que a Bíblia nos faz entender, um apreço muito grande por eles, até porque eram soldados, rapazes fortes e estavam lá junto com o exército de Israel, enviou uma série de suprimentos e com pretexto também de que Davi pudesse saber como eles estavam, porque o texto diz que Jessé já era um homem idoso, avançado em idade, então ele mandou Davi nessa missão. Davi, ele tomou aquilo que o pai ordenou, todo o suprimento que foi determinado, e levou então para o acampamento aonde os judeus estavam. Chegando lá, ele procurou se inteirar da situação e teve uma grande surpresa. O povo estava sendo afrontado por um guerreiro filisteu chamado Golias. Aquele homem era muito forte, era o maior daqueles que estavam ali, não só em estatura, mas também na capacidade. Diz o texto que ele era um homem adestrado para a batalha, era um guerreiro desde muito jovem. E Golias, todas as manhãs, ele enfrentava o povo, confrontando com palavras. Ele chamava o povo de Israel para a guerra e dizia: olha, aquele que for o mais valente dentre vocês, venha lutar comigo. E quando nós estivermos lutando, aquele que vencer estará encerrando a guerra e dando a vitória para o seu povo. Davi se inteirou dessa situação e ficou completamente perplexo, abismado com aquela afronta. E ele chegou então até aqueles homens que estavam lá acampados e disse: o que é que vai acontecer com aquele que vencer este guerreiro, este gigante Golias? E ele ficou sabendo que Saul havia dado um prêmio, porque até então ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem, era absurdo. Apesar de ser um grande exército, o exército dos judeus, também com homens capazes, bem preparados, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem. E Davi então procurou saber e ficou sabendo que existiam três questões importantes ali que foram mencionadas, ou seja, três oportunidades, que estavam ali destacadas, que estariam sendo dadas como premiação para aquele que vencesse. A primeira delas é que o rei Saul daria uma riqueza muito grande para este homem, e ele se tornaria um homem muito rico e abastado, claro. E em segundo, ele daria a própria filha como esposa do soldado guerreiro valente, seria mais um prêmio. E que prêmio, A filha do rei seria dada. E em terceiro, aquele que vencesse receberia a possibilidade de que os seus pais, os seus familiares, a sua família fosse isenta de impostos. Mais uma grande premiação. Então Davi, ele ficou com certeza, muito motivado a lutar. Mas ninguém sabia que Davi, ele já tinha um currículo extraordinário. Os irmãos de Davi, quando perceberam que ele estava se comunicando com a tropa e que estava procurando se inteirar sobre o que estava acontecendo, humilharam ele publicamente e disseram que ele havia abandonado as poucas ovelhas do pai para estar ali, sassaricando de um lado para o outro, procurando se inteirar do que não tinha a ver com ele, até porque ele não era um soldado, era apenas um pastor de ovelhas. Mas, queridos, esse foi um momento extraordinário, porque Deus liberou uma grande oportunidade para Davi. Davi, ele abraçou aquela oportunidade de uma forma extraordinária. Ele poderia ter recebido do seu pai a ordem de estar no acampamento e poderia ter dito: pai, eu não vou, envia outra pessoa. Até porque Jessé, ele tinha servos, ele tinha algumas pessoas a seu serviço que poderiam fazer com que aquele material, aqueles itens chegassem às mãos dos seus filhos e até a notícia, se eles estavam bem ou não, também fosse dada. Ou seja, Davi, ele foi escolhido não apenas por Jessé, mas ele foi escolhido por Deus para estar naquele lugar, naquele momento, porque ali estava a sua ascensão, ali estava a sua melhor oportunidade. E eu quero focar nisso agora, na melhor oportunidade.
Veja que se nós analisássemos, friamente, ou talvez até aos nossos olhos humanos, na maneira que nós pensamos, nós poderíamos dizer que aquela não foi a melhor oportunidade. Que oportunidade é essa? Sair, sabe Deus quantos quilômetros de distância, levando uma série de itens, para chegar ainda no acampamento e ser humilhado pelos próprios irmãos, à frente de todos, como se ele estivesse ali, sendo apenas um intrometido. Olha, queridos, Deus, Ele faz coisas que às vezes nós mesmos duvidamos. Deus, Ele tem para nós projetos e planos que aos nossos olhos podem não parecer a melhor oportunidade. Mas quando essa oportunidade chega, nós precisamos agarrar, confiando de que Deus sabe o que está fazendo. Davi, ele teve ali então o direito, de guerrear, porque ele se apresentou diante do rei e disse: eu quero lutar contra o gigante. Apesar de todas as palavras, serem dadas a Davi para que ele não fizesse aquilo, por ser um rapaz, por ser baixo, por não ter ainda um porte físico que pudesse representar ali uma ameaça para Golias, um gigante, eles acreditaram porque viram tanta determinação, tanta garra, tanta vontade naquele rapaz, que permitiram. Na pior das hipóteses, ele seria morto. É claro que se Davi perdesse aquela batalha, todos os judeus eles se tornariam escravos dos filisteus. Mas olha, queridos, Deus, Ele sabe o que faz. Davi, ele enfrentou Golias e venceu, porque ele já tinha no currículo dele algo muito extraordinário. Ele, defendendo as ovelhas de Jessé, ele lutou contra um urso, ele lutou contra um leão e os derrotou. Ali nós podemos imaginar que Davi, ele não tinha qualquer possibilidade diante dos olhos humanos e até mesmo das expectativas daqueles que estavam ali ao redor. Mas Davi sabia o que ele queria, Davi se conhecia e entendia que Deus estava com ele e que estava proporcionando para ele aquela ocasião. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Você tem conseguido perceber as melhores oportunidades que Deus tem te dado? Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção também nesse contexto, que também fala muito comigo sobre isso, é justamente o fato de que Davi, ele foi fazer aquilo que ele era melhor. Ou seja, ele já havia guerreado e vencido duas feras terríveis que poderiam ter feito ele em pedacinhos, mas ele chegou lá sabendo que Golias seria apenas mais um no seu currículo. Ou seja, ele foi lá, aproveitou a melhor oportunidade e fez aquilo que ele sabia fazer. Ele fez aquilo que ele, como homem, aquilo que ele, ainda que sendo um pastor, dominaria muito bem, que era guerrear a favor daqueles que ele gostaria de proteger. No caso anterior, ele havia lutado contra aquelas feras para proteger as ovelhas do seu pai. E nessa ocasião específica, ele estaria protegendo o exército dos judeus da afronta do gigante Golias. Queridos, vamos entender as oportunidades que aparecem para nós. E quando elas aparecerem, nós temos que entender que Deus vai abrir para nós uma oportunidade para que façamos aquilo em que somos melhores por fazer. Veja bem, às vezes você quer criar situações e até mesmo entender oportunidades como aquilo que você deseja, ou seja, aquela porta que vai se abrir, aquela situação que vai surgir, mas para fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você entende que tem que fazer. Olha, nem sempre aquilo que você está achando é o seu melhor, ou seja, nem sempre aquilo que você quer fazer é aquilo que você tem aptidão para fazer melhor. Davi, ele estava lá não apenas como um emissário de Jessé, mas principalmente como um representante de Deus para lutar e vencer um inimigo, para lutar e vencer uma ameaça contra os judeus. E ele fez bem feito, venceu, e a partir dali ele se tornou um homem conhecido, recebeu os prêmios que Saul havia prometido e teve sua vida completamente transformada. Deixou de ser um pastor para ser um homem rico, casado com a filha do rei, e também isentou o seu pai de todos os impostos. Entenda bem, Deus está falando com você para não persistir naquilo que você não é bom, para não tomar nas mãos a oportunidade que você acha que Deus lhe concedeu, mas que provavelmente não vai levar você ao topo como você gostaria.
E que com isso você possa mudar o rumo e pedir a Deus: Senhor, mostra-me a melhor oportunidade para que eu possa agarrá-la com unhas e dentes, e isso vai te fazer crescer, vai te fazer ser projetado para aquele cenário que Deus quer te levar, para aquilo que Deus idealizou para a tua vida e até agora não se cumpriu. E eu quero chamar a sua atenção para não perder mais tempo, porque agora é a hora. Eu tenho certeza que o Deus que operou na vida de Davi e deu a ele aquela oportunidade, enviado por Jessé, o que parecia ser uma humilhação, Ele quer fazer na sua vida também algo extraordinário. Talvez esse emprego onde você está, já querendo deixar essa oportunidade daquilo que você está fazendo hoje, que talvez seja tão simples que você já não quer mais, está enfadado em fazer, pode ser a oportunidade de Deus, pode ser a sua melhor oportunidade. Então, saiba antes de tomar uma decisão, se é Deus que está falando com você, se é o Senhor que está abrindo essa porta, se essa é a sua melhor oportunidade, e se for, agarre. Pode ser humilhante no momento, pode ser alguma coisa sem destaque, sem sentido, sem significado para você no momento, mas Deus, Ele sabe o que vai acontecer nesse futuro próximo. Deus, Ele não está olhando para o hoje, mas o hoje é a preparação para o seu futuro. Deus já está olhando para aquele momento em que você chegará ao topo, você alcançará o sucesso. Então relaxe agora, deixe o teu coração nas mãos do Senhor. Olha, e saiba que quando Deus faz alguma coisa, Ele sabe o que faz. Confie nele e pegue agora nas suas mãos aquilo que Deus está te dando, porque é um presente para a sua vida e Deus com certeza vai te promover para o sucesso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você mais uma vez entenda, agarre a sua melhor oportunidade, porque Deus está com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você foi abençoado com esta palavra, passe adiante, compartilhe para alguém, chame esta pessoa para receber essa ministração tão simples, mas que vem da parte de Deus para o seu coração. Mais uma vez reforçando, agarre a sua melhor oportunidade, ainda que ela pareça muito simplória ou até mesmo que não seja significativa aos seus olhos, mas Deus sabe o que faz. Um abraço, Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus.